Irmãos, eu fico muito feliz de poder estar com vocês aqui nesse dia, desculpa, porque lá a gente cultua à noite, então aqui é o inverso. O Felipe Teles, quando me manda a mensagem me convidando, eu fiquei extremamente feliz, né, e me senti desafiado. Meu contato com o reverendo Felipe foi em 2017, quando eu ainda era seminarista no Seminário do Rio, e ele foi lá fazer uma palestra. E falando sobre plantação de igreja, e naquele dia, então, o Senhor me despertou para poder plantar igrejas, e de lá, então, eu vim trabalhando. Em 2020, a gente começou o trabalho na Igreja Presbiteriana do Pilar, e para a graça de Deus, nesse ano de 2024, a igreja foi organizada no mês de julho. Então, assim, tudo isso eu brinco com o Felipe Teres e digo: quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Ele é um dos homens de Deus, a qual o Senhor colocou na minha vida, para que pudesse, então, me ajudar, me dar direções, me dar conselhos. E a Igreja Presbiteriana do Pilar é uma igreja num bairro histórico, né, de Duque de Caxias. Não sei quantos sabem, mas Duque de Caxias é um bairro muito rico de história, infelizmente pouquíssimo explorado pelos governantes. E o bairro do Pilar é um bairro extremamente antigo, ele ainda é da época do Brasil Império. A igreja Nossa Senhora do Pilar, que é uma igreja católica que tem lá, ela é do ano de 1720. Ali, o bairro do Pilar era chamado do Caminho Novo. Quando a coroa estava querendo escoar todo o ouro que vinha de Minas Gerais, então eles tinham um outro caminho que passava por Paraty, e era um caminho extremamente perigoso. Eles criaram então o Caminho Novo, que passava ali por dentro de Duque de Caxias, subia a Serra dos Órgãos, para ir para Minas Gerais, passando por Juiz de Fora e tudo mais. E então o bairro do Pilar foi um bairro muito rico durante muito tempo. Essa igreja, ela tinha toda a sua construção do seu altar em estilo barroco e banhado de ouro. Entretanto, quando começou no final do século XVIII, no final do século XIX, a construção da nova estrada de ferro por Barão de Mauá, e ele não consegue concluir, ele entra em falência, e os ingleses então terminam essa estrada. E aí o Caminho Novo começa a se chamar Estrada Velha do Pilar. Então, enquanto servia-se de alguma utilidade para a coroa portuguesa, o bairro era simplesmente a princesa dos olhos da coroa portuguesa. E quando então isso deixa de acontecer, o bairro entra em decadência e começa a ser abandonado. Entretanto, ficou lá a igreja, que com o tempo se tornou ruínas, foi então saqueada, roubaram o altar de ouro e tudo mais. Hoje então tentaram fazer uma restauração, mas o que ficou ali foi um memorial de um tempo a qual aquele bairro foi um local de muita riqueza, de muita glória, de muita honra ali. E uma das coisas que eu vivo, né? Eu tenho 2 filhas, sou casado com Tairine, tenho uma pequena de 2 anos e 5 meses e uma de 14 anos, e todas as vezes que a gente passa por ali, elas vão perguntando, né? Pai, o que é isso? Pai, o que é aquilo? E eu vou contando para ela como que aconteceu, o que aconteceu com o bairro do Pilar, e na mente delas, elas não conseguem entender de algo que foi extremamente rico, agora é um monumento simplesmente de dificuldade, de ruína. E o texto que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é justamente um texto que nos leva a pensar sobre os memoriais que nós construímos durante a nossa vida. Ou seja, o que nós temos construído? O que foi construído no bairro do Pilar simplesmente remonta a uma época de muita riqueza, mas que em algum momento da vida deixou de servir para aquela riqueza, deixou de ser útil e se tornou ruína. E a pergunta que fica para nós é: o que nós temos construído durante a nossa vida e o que vai ficar quando nós então nos encontrarmos com o Senhor? Quais os memoriais que nós temos construído? Será que o que nós temos produzido durante essa vida é só coisas perecíveis que a traça pode corroer, que o ferrugem pode destruir? E o texto que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã fica em Josué, capítulo 4, verso 1. Eu imagino que já esteja aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes dos pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante
da arca do Senhor vosso Deus no meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela foram as águas do Jordão cortadas, e essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-na consigo ao alojamento, e as depositaram ali. E levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes, e levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Um dos personagens da Bíblia que eu mais me identifico é com Josué. Simplesmente, Josué tem que assumir uma missão extremamente árdua, que é levar o povo até a terra prometida, e de uma hora para outra. Eu olho para a plantação da igreja do Pilar e me identifico com Josué, porque eu, um menino extremamente novo, não tive muita experiência com auxiliar nem com plantação, e caí numa plantação. Então, a missão era muito grande e eu me sentindo muito pequeno, e Josué também passou por isso. Quando ele olha para o tamanho da missão que Moisés tinha, e agora Moisés estava morto, e agora ele precisava de continuar nesse trabalho, ele precisava de continuar essa missão, e ele tinha então essa missão de levar o povo até a terra prometida. E então nós estamos diante de um texto onde eles estavam diante do último obstáculo, que era o Rio Jordão, que era um rio que era criado pelas águas que descia do Hermon. Então eles tinham aquela dificuldade, naquela época não existia ponte, e eles precisavam de atravessar aquele rio. E como que eles iam fazer? Da mesma forma que o Senhor foi com Moisés, agora ele estava com Josué. E os sacerdotes então ouvem a voz do Senhor juntamente com Josué, e fala assim: olha, Senhor, fala para esse povo aí o que eles precisam de fazer. E uma das primeiras coisas que nós entendemos já de fato nesse texto é que o Senhor então dá ordem, esse povo ouve a voz de Deus, e esse povo então executa aquilo que o Senhor havia dito, e o que eles fizeram foram bem sucedido. E aí nós percebemos o que o Senhor diz então: olha, vocês precisam de construir um memorial, vocês precisam de fazer algo que vai marcar não só a geração de vocês, mas também as gerações futuras. Vocês precisam de ouvir o que eu estou dizendo, porque aquilo que eu estou dizendo vai fazer com que vocês sejam bem-sucedidos naquilo que vocês estão fazendo. Josué então ouve a voz do Senhor, ouve a ordem que o Senhor deu, que era para poder tirar as pedras do meio do Jordão, aonde os sacerdotes colocaram os pés, e as águas simplesmente pararam de correr. Para a gente, para nós, a nossa humanidade, nós não conseguimos entender de fato o que seria isso. Um rio que está correndo uma água, e simplesmente alguém coloca o pé e a água para. É como se tivesse sido construída uma represa de fato, onde eles colocaram os pés. E enquanto o povo estava atravessando, a água simplesmente parou. Por quê? Porque o Senhor havia dado então uma ordem a esse povo, e esse povo então fez isso. E o interessante é que Josué então leva essa ordem para esse povo então faz aquilo que havia feito, e Josué ele faz um paralelo, né? Ele faz tanto uma ordem que o Senhor deu, mas o zelo dele era tão grande que ele faz o inverso. Ele pega também as 12 pedras do rio e coloca no acampamento deles, para poder viver e ser como memorial. Mas ele faz o inverso também. Ele pega 12 pedras do acampamento e coloca dentro do rio, por zelo, para poder então marcar essa geração. E um dos textos, de fato, um dos momentos, né, que marca ainda mais isso é: por que que ele faz isso então? Qual é a missão dele e por que que ele precisava de fazer isso? Por que que o Senhor havia dado essa ordem? É para que quando as crianças perguntarem, igual quando eu disse que minhas filhas perguntam: pai, e essa igreja aqui? E essa ruína dessa igreja aqui? O que que foi? O que que aconteceu? Era para quando as crianças então perguntassem: por que essas pedras? Por que esse monumento que foi construído aqui? É para que eles lembrassem que o Senhor havia cuidado do seu povo. É para que servisse de memorial, algo que não fosse destruído com o tempo, algo que a ferrugem não pudesse corroer, algo que as traças não pudessem destruir, algo que o ladrão não pudesse roubar.
É exatamente isso que o Senhor está mostrando, de que, olha, vocês precisam de fato construir uma base, para que sobre essa base, todas as outras gerações possam então crescer, possam se desenvolver e possam então viver por toda a eternidade. E nós percebemos de fato, Josué cumprindo essa ordem, ele executando essa ordem, o povo abraçando a ideia daquilo que o Senhor havia feito. E aí a gente fica com algumas perguntas sobre o porquê disso tudo e sobre como que nós podemos então construir alguns memoriais. E uma das coisas que nós precisamos entender para que nós possamos construir qualquer memorial na nossa vida é que a presença do Senhor precisa ser a nossa base. Já percebeu como que, com o passar do tempo, nós procuramos tantas coisas, nós buscamos tantas ferramentas para poder atingir os nossos objetivos, para poder concluir os nossos projetos, e nós dizemos, não, Deus é a base, sim, Deus é a base. Só que muitas das vezes nós estamos tão focados naquilo que nós somos, naquilo que nós queremos fazer, que o Senhor ele fica sempre como meio de consulta no final, quando às vezes alguma coisa não dá certo. Aí não deu certo, gente. Deus, o que o Senhor quer acerca disso? Só que algo já aconteceu. Existiam homens que ouviram a voz de Deus, como por exemplo, o William Carey, que ele vai pregar o Evangelho na Índia, e através da missão que ele fez em Serampore, no interior da Índia, é fundado um seminário lá. Hoje eu tenho uma tia que é missionária em Calcutá, e um dos meninos que se converteu em 2012, quando ela estava lá, no início do trabalho, fez seminário, nesse seminário que foi fundado por William Carey. Ele ouviu a voz de Deus, e foi para uma nação distante, e lá ele comunicou o Evangelho, ele construiu um memorial, que está servindo às outras gerações. Um outro nome também foi o Hudson Taylor, que ele vai para o interior da China, e lá ele prega o Evangelho. Foi fácil? Não foi. Ele chega lá, logo em seguida, ele perde a esposa, ele perde a filha, mas ele continua comunicando o Evangelho. O outro nome foi David Livingstone, que ele vai ser então missionário no interior da África. Ele derrama a sua vida cuidando daquele povo, ao ponto de quando ele morre, o seu coração fica enterrado na África e o seu corpo volta para o seu país natal. E aí, na lápide do seu túmulo está escrito assim, aqui jaz o corpo de David Livingstone, mas seu coração continua na África. E aí a gente sempre pensa em todas as vezes que vamos ouvir a voz de Deus, em coisas extraordinárias. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus para poder fazer algo simplesmente absurdo, algo que vai chamar a atenção, algo que todos vão ver, olha, ali está uma obra do Senhor. Nós sempre pensamos em ouvir a voz de Deus de forma extraordinária, e esquecemos de ouvir a voz de Deus nas coisas ordinárias do nosso dia a dia. Nós somos chamados a ouvir a voz de Deus nas nossas decisões, quando nós vamos tomar os nossos trabalhos, nas nossas empresas, nas nossas graduações. Muitas das vezes ensinamos os nossos filhos ou seguir a nossa carreira, ou então a gente olha no mercado de trabalho e vê a carreira que está no momento, né? E a gente fala, olha, você precisa de fazer isso daqui. Por quê? Porque você vai ser bem sucedido, você vai ganhar dinheiro e você vai manter um padrão de vida. E aí a gente acaba esquecendo de dizer para os nossos filhos, primeira coisa que você precisa de entender é perguntar para o Senhor, aonde você deve estar, e qual é o seu chamado, e qual é a sua vocação. Porque não existe outro lugar melhor para se estar do que na presença do Senhor, no centro da vontade dEle. Você pode fazer a melhor graduação, se o Senhor não lhe deu aquilo dali, você vai ser uma pessoa frustrada, você vai ser uma pessoa, você pode até ganhar dinheiro com aquilo dali, mas o dinheiro não vai servir para abençoar a sua vida, nem abençoar o reino, porque você não vai estar no centro da vontade do Senhor, e você vai procurar, e vai passar uma vida toda buscando o sentido da sua vida, quando na verdade a única pergunta que você deveria ter feito, antes de fazer qualquer coisa na sua vida é, Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja? Ouvir a voz de Deus é essencial para todas as nossas decisões. Nós precisamos entender, irmãos, que para ouvir a voz de Deus, nessa cultura estressada, nessa cultura barulhenta, nós precisamos de aprender a ficar em silêncio. E aqui eu abro um parêntese. Na semana passada eu tive uma reunião de trabalho, junto com meu irmão, porque nós temos uma empresa, e foram 3 horas e meia de trabalho, antes eu só ouvia falar disso, 3 horas e meia de reunião, isso não aconteceu nem no conselho da igreja, nunca participei de algo desse tipo.
E aí quando chegou no final da reunião, meu irmão me mandou uma mensagem e falou: e aí, cara, vamos romper esse contrato? Eu falei: cara, eu não estou com capacidade nenhuma para tomar decisão agora. Eu preciso de ouvir a voz de Deus, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar essa reunião, é semana de oração, vamos para a igreja orar, e depois a gente vê o que a gente vai fazer, o que Deus quer da nossa vida, e qual a direção que a gente tem que tomar. E um dos problemas que a gente vive hoje, é uma cultura extremamente barulhenta. Nós estamos desacostumando a ficar em silêncio, sempre tem alguma coisa fazendo barulho, ou é barulho de fato sonoro, ou então a gente entope a nossa mente com informações, seja visual, é o tempo todo. E aí a voz de Deus, ela começa a ficar esquisita para a gente poder ouvir, e aí às vezes a gente confunde a voz de Deus com a voz do nosso coração, e com a nossa vontade. Entretanto, as nossas vontades geralmente têm impulsos carnais, as nossas decisões acabam sendo erradas. Aí quando dá errado, a gente faz o quê? Senhor, me ajuda nisso daqui, porque qual é a sua vontade para isso? E a vontade era, claro, era que você primeiro buscasse o Senhor. Então quando a gente olha para a história, nós percebemos que homens e mulheres de Deus conseguiram ter sucesso naquilo que estavam fazendo, porque a primeira coisa que eles fizeram foi ouvir a voz de Deus. Tudo aquilo que Josué tinha para poder fazer, tudo aquilo que Moisés fez, só foi bem sucedido porque a primeira coisa que eles tinham na vida deles era a prioridade de ouvir a vontade do Senhor. Nós precisamos de ter esse cuidado. Para criar memoriais, irmãos, nós precisamos de ouvir a voz de Deus. A segunda coisa que nós precisamos de entender diante desse texto é que para construir um memorial, nós precisamos de criar e construir um memorial onde a presença de Deus ela seja real e ela seja contínua. Quando eu falei sobre a história da igreja do Pilar, da igreja Nossa Senhora do Pilar e do bairro do Pilar, a gente percebe que durante algum tempo todo o interesse que tinha era financeiro naquela área. E quando esse interesse financeiro ele se perdeu, a área simplesmente ficou abandonada. Hoje nós temos um IDH naquela área extremamente baixo. Nós temos um bairro com uma pobreza muito grande, bairro onde parte deles, qualquer chuva enche de água e assim, é 1 metro de água, 1,5 metro de água. Na última enchente que teve no ano passado, tivemos pessoas da nossa igreja que foram atingidas. Porque os memoriais e tudo que foi construído ali tinha simplesmente fundamentos humanos e não tinha fundamentos nenhum com a presença do Senhor. Nós percebemos que na travessia ali do Jordão, a arca do Senhor era de fato o que marcava a presença de Deus. Nós vemos ali que a arca do Senhor era a presença de Deus contínua, e a presença de Deus contínua, ela é o segredo do sucesso para qualquer coisa que nós venhamos fazer. Por que igrejas se perdem no decorrer do caminho? Porque antes a presença do Senhor era essencial. Quando vai se desenvolvendo, vai crescendo, a presença de Deus já não é mais essencial. É essencial toda a estrutura a qual nós vamos montando, tudo aquilo que a gente vai aparamentando, e a gente diz, olha, se não tiver um baterista, não vai ter um culto direito. Se não tiver um som que nos atenda, o culto não vai acontecer. E nós começamos a elencar um montão de coisa, quando na verdade a única coisa que a gente precisa, para que o memorial seja bem construído e fundamentado, é da presença do Senhor Jesus. Nós, a todo tempo, irmãos, somos tentados a fugir da presença do Senhor. Somos tentados, então, a acreditar que nós temos algum potencial. Quantos de nós tínhamos projetos e sonhos, e quando conquistamos, a gente diz que a glória é de Deus, no primeiro momento. Mas no segundo momento, a gente começa a acreditar que realmente nós somos bons. Pô, cara, mas se não fosse eu... Quantas das vezes as pessoas chegam para mim e falam, cara, mas é muito legal isso que você está fazendo no Pilar. Eu olho assim e falo, tipo... Pô, cara, você está errado nesse negócio aí. Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque não é sobre mim. Não é sobre o que eu estou fazendo. Foi vou dizer sorte não, mas foi um privilégio absurdo de Deus me escolher para uma obra tão grandiosa e eu sendo tão pequeno e limitado. Logo eu, pobre pecador, é exatamente isso que eu me enxergo. E a presença de Deus tem que ser mantida, a presença de Deus tem que ser contínua. Nós precisamos entender que a glória é de Deus, é tudo por Ele, para Ele e por intermédio dEle, são todas as coisas. Não é o que eu faço, não é o que você faz, não é o que nós fazemos, porque irmãos, por mais duro que seja, Deus não precisa de nós. Deus pode fazer a obra, ainda que nós todos aqui desistíssemos de fazer. Deus levantaria outras pessoas para fazer.
Agora, nós temos o privilégio de o Senhor nos chamar para se enganjar nessa obra maravilhosa, e por intermédio de nós, pessoas imperfeitas, o Senhor faz obras gloriosas, e a glória é nossa? Não, a glória é sempre dele, é para ele, e nós precisamos de entender que para isso o nosso coração precisa sempre estar voltado para poder buscar a presença do Senhor, para que tudo aquilo que a gente está construindo não seja sobre nós, não seja sobre a nossa família, não seja sobre os nossos desejos, seja somente sobre o Senhor. E tem como a gente começar bem e terminar mal? Tem. Nós temos o exemplo claro de Salomão. Começa a sua carreira, a sua jornada de forma excelente. O seu desenvolvimento é pleno, mas o seu término é vergonhoso. Porque ele se esquece de que quem deu tudo a ele, sabedoria, sucesso, foi o Senhor. Porque ele ainda era uma criança quando foi ungido rei. E tudo aquilo que ele pede ao Senhor é somente sabedoria. Deus dá sabedoria e muito mais, e no decorrer da vida ele acha que a ferramenta que ele tinha na mão, a sabedoria que tinha dado por Deus, era dele, então ele começa a fazer escolhas erradas. Então, se você tem ferramentas e você aplica para a glória de Deus, você precisa de entender que não é sobre você, é sobre aquele que lhe deu isso. E por fim, nós precisamos de entender que o memorial, ele vai marcar as gerações futuras. Você quer ver algo interessante? Nós estamos falando de um texto bíblico que é extremamente antigo, de uma história que já passa de 2.000 anos, 3.000 anos, e a gente está aqui diante desse texto, e esse texto está edificando a nossa vida. Quer algo mais eficaz do que a velha e boa e graciosa história da cruz? Ela é sempre atual, ela está sempre convencendo pessoas, redimindo pecadores e transformando vidas. Se nós entendermos que a nossa vida precisa de ser, de fato, sempre construída para marcar as gerações futuras, vocês precisam de entender, e nós precisamos de entender, irmãos, não é sobre nós. A nossa herança, basta apenas um dos filhos não dar continuidade no nosso trabalho e que ela acaba assim. Já vi e ouvi histórias de grandes riquezas acabarem em uma geração. Sabe por quê? Porque não era sobre o Senhor. O fim era em si próprio. E nós precisamos entender que os memoriais que nós vamos construir é de fato para marcar as outras gerações. E nós precisamos ter no nosso coração que seguir a Jesus é uma longa caminhada na mesma direção. É isso que é. E aí, sucesso de vida é chegar no final da vida amando Jesus, amando a família e servir no reino de Deus. Muitas das vezes a gente coloca aqui, final de vida, sucesso é ter uma boa estrutura financeira, recursos investidos, ter aonde eu possa estar tranquilo, o meu recanto, o meu descanso. Entretanto, se o Senhor Jesus não for o centro disso, é só você ir se encontrar com Ele, é só você morrer nessa vida, que tudo que a gente construiu, que tem a ver com esse mundo, Ele vai desfazer. Ele vai acabar. De repente você tem o privilégio de morar numa casa que é nova, num apartamento que é novo. Mas provavelmente alguns aqui moram em alguns apartamentos que você não sabe nem quem foi o primeiro dono. Você não lembra mais dele. Simplesmente já passou. Já foi. Já não existe mais quem foi o primeiro dono. E aí a gente precisa de entender que quando a gente constrói coisas voltadas para esse mundo, irmãos, é só a questão de tempo para poder ser esquecida. Mas que nós possamos, então, construir memoriais, construir coisas que não são perecíveis, construir coisas que têm a ver com o reino, construir a nossa vida, amando Jesus, irmãos, amando a nossa família e entendendo que nós temos que servir o reino. Se nós ensinarmos as próximas gerações a amar a Jesus, a amar a família e servir no reino, quando a gente começa a nossa vida cristã, a nossa caminhada, a gente está com muito ímpeto, com muita vontade, com muita força. Então a gente vai derramar toda a nossa força servindo no reino. E aí chega no final da vida, a gente começa a pensar que não tem mais muito que produzir, já não tenho mais muito que doar para a igreja, já não tenho mais força, já não tenho mais a habilidade que eu tinha. Mas se nós começarmos a fazer o seguinte, pega os novos e ensina eles a amar Jesus. Porque você já aprendeu a amar Jesus. E você está servindo no reino ainda.
E eles vão amar Jesus. E entender que amar Jesus, eles vão fazer que ame a família deles. E a igreja é feita de famílias. Então, se ama Jesus, ama a família, você vai conseguir servir o reino. E servir o reino não tem a ver somente com aquilo que a gente vive aqui, mas tem a ver com o que a gente faz no nosso trabalho, comunicando o evangelho para aqueles que estão à nossa volta, com a nossa vizinhança, comunicando o evangelho para eles, aonde nós estivermos comunicando o evangelho, e aí a gente vai fazer um ciclo maravilhoso, aonde os mais experientes ensinam os menos experientes que têm força, e aí esse ciclo sempre acontece. É o memorial que é construído. É quando perguntarem como que você conseguiu chegar no final da vida, amando Jesus, amando a família e servindo a igreja, e você vai ensinar essa pessoa a amar Jesus. Você vai ensinar essa pessoa a amar a família. Você vai ensinar essa pessoa a servir a igreja. Então, que o Senhor Jesus possa pregar isso no nosso coração de uma forma plena e que nós venhamos construir memoriais, mas que sejam eternos, que a traça não possa destruir, que o ferrugem não possa corroer e que o ladrão não possa levar, mas que fique de gerações em geração. E quando lembrarem de nós, vão lembrar de homens e de mulheres de Deus que serviram ao Senhor e terminaram a sua vida dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que o Senhor Jesus nos abençoe.